Nós estamos na última semana da série que nós chamamos Lar Docilar. Nós ouvimos na primeira semana da série, para aqueles que não estiveram e para aqueles que estiveram recapitularem isso um pouco. Nós falamos na primeira semana com o pastor Rafael pregando sobre a doçura nas palavras e como de repente algumas palavras podem mudar o nosso semblante, elas podem nos entristecer ou nos alegrar, dependendo do conteúdo que elas trazem. Segunda semana, o pastor William falou sobre a doçura do sustento e nos enfatizou como uma casa que não está equilibrada no que diz respeito às suas finanças, ao seu orçamento, não vai poder ser um lar docilar. E o William lembrou de um ditado alemão, que eu não vou falar em alemão, eu prometo, que dizia que se a pobreza entra na porta da frente, o amor sai por onde? Por uma janela, por qualquer lugar que tiver aberto. E semana passada, mais uma vez, pastor Rafael falou sobre a questão da intimidade, como nós somos tentados no nosso tempo a permanecermos na superficialidade, de não aprofundarmos vínculos, relacionamentos com ninguém. E para hoje ficou doçura nas emoções. E antes da gente ir adiante, eu preciso fazer um desagravo de público aqui. Tem algumas coisas que foram ditas contra mim nessas últimas semanas. E eu vi quase todos que riram. A respeito sobre eu falar sobre emoções. Eu lembro de frases, de rostos, e para aqueles que não conhecem esse lado, eu sou vingativo. Eu pedi para 2 dos jovens da juventude fazerem uma imitação aqui na frente, porque quando a gente não está junto, eles ficam imitando. O Rafa, o William, imitam a mim. O primeiro que eu convidei estava certo até hoje de manhã. Hoje de manhã ele pipocou. Me indicou o segundo. O segundo estava certo até às 6 horas da tarde. Não está no culto também. Então, quando eles não estão na minha frente, eles falam coisas a meu respeito. A última, agora, antes de começar o culto, lá na sala de oração, teve uma pessoa que eu não vou dizer o nome, mas ele estava ministrando louvor, que disse assim: pastor, a gente espera que a pregação dure mais do que 5 minutos. Eu não entendo por que eu fiquei com essa fama daquele que não tem emoções. Deve ser porque quando eu estou feliz, eu estou com esse rosto. Quando eu estou triste, é o mesmo semblante. Eu imagino que seja por isso. É óbvio que a gente está brincando a respeito desse assunto. E eu não tenho problema com isso de ficarem brincando com isso, pelo contrário. Mas as questões das emoções, elas às vezes ficam mais claras para a gente, com pessoas que são mais efusivas em comunicar isso. Mas uma das coisas que nós queremos ver hoje à noite também é que não existe, não é viável, o ser humano não é viável, se nós não conseguirmos conjugar as duas coisas, aquilo que é emoção, que é emocional, e aquilo que é racional. Nenhum ser humano sobrevive de maneira saudável,
sem que essas duas áreas caminhem em paralelo na sua vida. Nenhum de nós consegue ser apenas emocional. Alguns vão demonstrar mais facilmente alegria, tristeza, todas essas coisas. Outros não. Mas as duas coisas precisam andar juntas. E eu quero convidar vocês a assistirem um videozinho que vai nos ajudar a entender um pouquinho disso. Eu não vou perguntar quem já se sentiu assim. No meu caso, o azul sempre está vencendo. E o vermelho deve estar dormindo a maior parte do tempo. Eu sou racional, eu sou analítico, eu sou linear. Mas isso não quer dizer que lá no fundinho, bem no fundinho, tenha um ser emocional dentro de mim. Eu quero falar hoje à noite, então, sobre a doçura das emoções. Mas antes da gente ir adiante nisso, a gente precisa diferenciar um pouquinho entre emoções, sentimentos e afetos. A gente pode usar isso como sinônimo no nosso dia a dia, não tem problema com isso, embora tenha uma diferença muito sutil entre cada um desses vocábulos, e eu quero também tratar disso então, da distinção que há entre eles. As emoções, elas são provocadas. A maior parte das coisas que eu vou falar dentro disso aqui agora, de emoções, sentimentos e afetos, é de um cara que eu li nesses dias agora, chamado Antônio Damasio, que é um neurocientista português, mas radicado e professor universitário na Califórnia. Então, por isso eu considerei ele. Ele diz que as emoções, elas são provocadas, que elas não acontecem naturalmente, que elas acontecem em consequência de algo externo que acontece conosco. As emoções são provocadas, são quase um reflexo involuntário. De repente, numa situação que a gente passa, isso mexe conosco de alguma maneira, a reação instintiva do ser humano é chamada de emoção. Tenho, por exemplo, um amigo que participa do nosso pequeno grupo e é fotógrafo, eu também não vou dizer o nome dele. Ele disse algumas semanas atrás, num dos nossos encontros, que ele tem medo de aranha. E cada vez que ele vê uma aranha, a emoção dele fala tão alto que ele revela os sentimentos e o afeto pela esposa. Ele tem que chamar a esposa para tirar a aranha daquele contexto e resolver a situação. As emoções, elas são provocadas por algum agente externo. Precisa acontecer algo para que a gente sorria, para que a gente chore. Podem também acontecer em função de lembranças de algumas coisas, que determinado cheiro, que determinado lugar nos faça voltar a alguma coisa que aconteceu. E as emoções surgem. No meu caso, as emoções, elas acontecem e são perceptíveis só para pessoas muito bem treinadas. Então, se vocês não estão percebendo as minhas emoções em situações corriqueiras, é falta de treinamento de vocês. Esse é o Antônio Damasio, ele diz assim: a emoção é um conjunto de reações corporais, automáticas e inconscientes, face a determinados estímulos provenientes do meio em que a gente está inserido. Simples assim. A gente age e reage de acordo com as coisas que vão acontecendo. Um segundo momento agora é falarmos daquilo que a gente define como sentimento, então. Disse já no início, a gente pode usar eles como sinônimos, não tem problema nisso. Mas eles têm pequenas nuances diferentes em relação a uma palavra e outra. O sentimento, ele se distingue da emoção por incluir alguns elementos intelectuais e racionais. Já existe uma certa elaboração daquilo que a gente está vivendo. A gente sofreu aquele impacto de algo exterior e a nossa mente começa a trabalhar tentando dar significado para isso. Isso vai gerar o sentimento em nós.
Também o Antônio Damasio vai dizer assim: o sentimento surge quando tomamos consciência das nossas emoções, isto é, o sentimento acontece quando as nossas emoções são transferidas para determinadas zonas do nosso cérebro, onde são codificadas sobre a forma de atividade neural. Augusto Cury, que é outra pessoa que a gente de vez em quando cita aqui, ele vai dizer que esse movimento, ele inclusive é involuntário. A gente não domina as coisas que a gente vai transferir para o nosso sentimento e para a nossa memória. É algo misterioso no funcionamento do ser humano. Por que a gente não consegue simplesmente selecionar e deixar de fora aquelas coisas ruins que acontecem? E todos nós estamos sujeitos a elas. Seria muito mais fácil se diante das coisas ruins que acontecem, a gente até sentisse aquilo, mas a gente pudesse selecionar: isso aqui eu não vou arquivar, isso eu não vou guardar, isso eu não vou levar para o resto da minha vida. Mas não acontece assim. Algumas coisas, elas são selecionadas, arquivadas, guardadas e de repente surgem em situações muito diferentes porque nós não controlamos esse processo. Os sentimentos, eles não são observáveis, eles são privados e se relacionam, dizem respeito às coisas que passam dentro. Biblicamente, o coração era o centro das emoções, era ali que se processava tudo isso. O conhecimento dos autores bíblicos era mais limitado que o nosso, e a gente hoje poderia dizer que é no cérebro que isso se processa. Mas o fato é que a gente começa a sentir algumas coisas, começa a dar significado para elas. Elas, no entanto, não são observáveis. As emoções, elas são perceptíveis para a maioria das pessoas. Nem todos conseguem demonstrar tão bem as emoções quanto eu. Mas aqueles que conseguem, assim como eu, os sentimentos são o contrário disso. Ninguém consegue entender o que está passando dentro de nós, a não ser que a gente diga, que a gente expresse isso de alguma maneira. As emoções, como não são controladas, são quase instintivas, elas acontecem. Os sentimentos a gente pode guardar. Prolongam-se no tempo e são de menor intensidade de expressão que as emoções. A emoção, aquele impacto, ele é momentâneo, ele é instantâneo, ele é curto, breve. Os sentimentos não, eles podem se arrastar conosco por uma vida toda. Alguém que hoje ainda sofre, entristece ou até mesmo tem raiva, porque alguém da família 50 anos atrás, num almoço de final de ano, não deu a chance dele comer aquele determinado pedaço do peru ou do frango que ele queria. Conhecem pessoas assim? Que durante 50 anos carregam um sentimento doentio, porque aquele breve instante que talvez o outro nem percebeu, o feriu de tal maneira. Os sentimentos dizem respeito às coisas que estão dentro. Não são perceptíveis aos olhos dos outros. A gente fala às vezes disso, isso também é saudável para nós. A terceira coisa, então, agora falando dos afetos, as emoções, sentimentos e afetos. Os afetos são uma resposta positiva ou negativa às experiências que a gente tem com pessoas, com lugares, com objetos. Passa pela nossa emoção, aquele primeiro impacto, a gente vai processando, dando significado, e a partir dessa significação que a gente dá, a gente reage de uma maneira afetuosa, ou talvez em algumas situações, inclusive de repulsa, da gente não querer estar envolvido com aquela situação. Eu já disse há pouquinho que os sentimentos, eles não são observáveis, as pessoas não enxergam para dentro de nós, são privados, dizem respeito àquilo que está dentro de nós. Os afetos, agora, assim como as emoções, eles se tornam visíveis, pelo menos para aquela pessoa para quem você está demonstrando isso.
Diferente de mim, o Heitor é uma criança muito afetuosa. E ele chega, às vezes, eu estou sentado no sofá, naquele momento de querer esquecer das coisas do dia. Ele vem, ele deita em cima da minha perna, e quando eu percebo, ele está roçando a cabeça em mim, porque ele quer que eu dê uma mordida na orelha dele. Porque desde pequeno, quando ele vinha e passava o rosto em mim, eu dava uma mordida na orelha dele. Tu vê só. Dizem que eu não tenho emoções, né? Eu mordo a orelha do meu filho. A gente demonstra os afetos. Se as emoções e os sentimentos talvez não sejam perceptíveis aos outros, o afeto agora como produto de um impacto que a gente sofreu e de algo que foi elaborado dentro de nós, pode ou deve se tornar visível para os outros, especialmente para aquele que é o objeto desse nosso sentimento. Se esse processo ele não acontecer dessa maneira, alguma coisa vai deixar de funcionar nisso tudo. Alguma coisa para. Os afetos, então, são expressão desse sentimento. Eles podem e geralmente têm uma ligação com coisas que estão no passado da gente. Não é uma coisa que acontece abruptamente, não é algo que acontece no instante, é fruto desse processo. Então, precisa ou normalmente está ligado com algo que aconteceu no passado. Ter afetos é ser dotado da capacidade de dar e receber, de amar e ser amado. Se as emoções talvez não são demonstradas, mas elas existem, o afeto ele não tem como não ser demonstrado. É a capacidade que nós seres humanos temos de amar e ser amado, de receber alguém que nos ame. E talvez se a gente pense agora, inclusive em relação ao que Jesus fez na cruz por nós, sem que a gente tenha esse primeiro impacto com o Evangelho, sem que a gente processe isso na nossa vida, coloque os prós e os contras disso, dizendo, é verdade que aconteceu assim, ou o outro lado tem dúvidas a respeito disso. Se esse processar não acontece, nós não estamos prontos e não tomamos a decisão de amar Jesus e de experimentar o amor que Ele tem por nós. Se esse processo ele falha em algum lugar, nós não temos a capacidade de expressar o nosso amor. Nós não temos a capacidade de receber quando alguém expressa isso em nosso favor. Essa mulher, Ana Cláudia Quintana Arantes, é uma médica especialista em ajudar pacientes terminais. Ela se especializou nisso, de dar aquele último acompanhamento para pessoas que são declaradas sem volta para a medicina. E ela escreve algumas coisas, tem palestras dela também no YouTube, onde ela não aborda o assunto que eu vou trazer, mas ela diz que nessa conversa dela com esses pacientes, em toda a experiência que ela traz nesse assunto, geralmente tem 5 coisas que os pacientes relatam que se arrependem de não terem feito. E uma delas, e a que nos interessa hoje à noite, ela diz assim, uma grande parte dos pacientes terminais diz que se arrepende de não ter demonstrado afeto, de não ter mostrado para as pessoas que ama, o quanto ama e como ama, de não ter feito isso com esposa, com marido, com filhos, com netos, e de repente agora é tarde. E a frase então que ela diz, passamos a vida construindo muros ao redor do coração da nossa gente para ninguém perceber o que a gente está sentindo. A gente consegue esconder o sentimento. Como ele é interno, como ele diz respeito às coisas de dentro, nós conseguimos esconder ele de todos. O afeto é agora esse sentimento sendo colocado em prática em favor de alguém. Também podem ter sentimentos negativos, mas esse não é o assunto de hoje. Talvez ele entre na próxima série que nós vamos falar depois ainda. Ela diz, as pessoas se arrependem no leito de morte, de não terem demonstrado o afeto, de não terem botado para fora o sentimento que elas tinham em favor de alguém.
Indo adiante. O papel das emoções na nossa vida diária. Uma citação agora do Augusto Cury, onde ele diz, não é essa citação que eu quero só no final. Ele vai dizer no início dessa citação assim: nós só conseguimos dar detalhes das experiências que envolvem perdas, elogios, medos, frustrações, porque a emoção determina a qualidade do registro. E aí vem a frase agora seguinte: proteger a emoção. Nos 3 aspectos, o Cury não diferencia entre emoção, sentimento e afeto. Ele usa a emoção com a palavra mais ampla. Então, ele diz proteger a emoção, sentimento e afetos, é fundamental para ter qualidade de vida. Se a gente não consegue, se isso de alguma maneira é algo que não acontece conosco, se diante dos impactos das coisas que a vida nos traz, que a vida coloca diante de nós, se nós não conseguimos elaborar isso, se nós não conseguimos dar significado para essas coisas, se isso vai sendo guardado dentro de nós, de repente nós temos e carregamos por um bom período da nossa vida um monte de lixo que não era necessário estar com a gente. Aquilo que acontece contra nós e nos prejudica, nós temos algumas saídas para isso. E eu não estou dizendo também que é igual para todo mundo. Algumas pessoas vão elaborar isso mais facilmente, outras vão ter dificuldade, mas é possível. Aquilo que acontece conosco, se nós carregarmos junto com a gente, isso deteriora aquilo que é emocional em nós. E se o Cury está certo nisso, se nós não conseguimos proteger as nossas emoções, vai nos faltar qualidade de vida, ainda que a gente consiga fazer todas as outras coisas que dizem respeito ao físico. A gente falou, inclusive tivemos uma série sobre isso, de como hoje há pessoas investindo na qualidade de vida no que diz respeito a cuidado físico, a cuidado na alimentação. Também tem muitos recorrendo aos consultórios de psicólogos para cuidar da sua emoção. E não tem problema nenhum com isso. Também tem muitos recorrendo a nós, pastores, para botar em ordem algumas coisas da sua vida. Não tem problema com isso, pelo contrário. Isso é a maneira que às vezes nós temos para que a nossa vida continue, para que a gente continue não apenas cuidando daquilo que é físico, mas de cuidar daquilo que diz respeito à nossa emocionalidade. Porque senão nossa vida não tem qualidade. A gente às vezes dá muita atenção para aquilo que diz respeito ao exterior e não olha para dentro. As coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia devem ser significadas e precisam se traduzir em afetos ou em desafetos, em coisas que a gente repudia. Mas agora ele vai dizer que a emoção bem dirigida parece ser o sistema de apoio sem o qual o edifício da razão não pode funcionar eficazmente. Ele vai dizer que nós não conseguimos ser apenas racionais, que nós somos seres emocionais e por isso uma emoção bem tratada, bem cuidada, com as coisas se encaixando, vai produzir um benefício para a nossa vida. Ele diz: não tem pessoa alguma que consiga só pela razão decidir coisas, porque ele vai trazer argumentos, prós e contra de cada situação da sua vida. E quando a ele chegar a uma conclusão matemática, linear, racional disso, o tempo passou. E a situação já é outra e ele não consegue mais resolver. Para a resolução das coisas, o Damásio diz: a emoção está envolvida. Não tem como a gente segmentar isso dessa maneira. E se a gente lembra do videozinho, da animação que a gente viu, enquanto a razão tentava fazer do seu jeito, não estava funcionando. Mas a gente não pode abrir mão daquilo que nós somos como seres criados à imagem e semelhança de Deus.
que nos criou sim para pensar, mas também nos criou para sentir as coisas, para ter experiências sensoriais, para reagirmos diante das coisas que aparecem diante de nós, para termos elaboração dessas coisas e dizer, a partir disso que aconteceu, eu vou tomar a esquerda, eu vou tomar a direita, eu sigo em frente, eu retrocedo. O ser humano só é viável se as duas coisas acontecem em consonância, acontecem de uma maneira conjunta. E por fim, eu quero olhar alguns personagens bíblicos com vocês, onde essas coisas vão aparecer em maior ou em menor escala. Fora o livro de Cântico dos Cânticos, de Cantares, onde claramente é a reação, a relação de um homem e de uma mulher, a Bíblia não tem muito a preocupação de falar dos afetos e de como eles acontecem dentro da família. A relação, ela é entre Deus e nós seres humanos, é entre os irmãos. As questões de família, no sentido de como os afetos deveriam funcionar, ela é muito restrita nos textos bíblicos. O primeiro personagem que eu quero citar, e nós não vamos abrir todos os textos bíblicos, é Elias. Se você conhece, se você lembra da história de Elias, Elias vive uma montanha-russa de emoções, de momentos de muita euforia e de momentos de profunda depressão. E isso acontece, às vezes, simplesmente numa troca de cenário, de um instante muito breve entre uma coisa e outra, e ele está lá nessa montanha-russa, e a vida dele vai sendo escrita dessa maneira a partir de 1 Reis, capítulo 17. Mas no capítulo 18, Elias tem talvez o momento mais alto do seu ministério enquanto profeta. Ele acha que ele é o único que sobreviveu, que não se corrompeu, que não está servindo aos deuses estrangeiros e naquele momento Baal. E ele tem essa percepção, então, de que ele precisa fazer alguma coisa. E no Monte Carmelo estão todos os profetas de Baal, há um sacrifício posto ali. E os profetas de Baal estão clamando e gritando para que o Deus deles consuma o sacrifício com fogo. E vai. E Elias, inclusive, está bem humorado naquele momento, porque ele zomba deles, dizendo assim: acho que o Deus de vocês está dormindo. O Deus de vocês deve ser surdo. E chega um momento em que ele muda a situação, dizendo: agora é a hora do meu Deus. E ele molha todo aquele sacrifício posto ali e ora. E Deus faz fogo cair do céu e o sacrifício é consumido, mesmo molhado, e inclusive as pedras onde estava colocado o sacrifício são consumidos. E Elias, que deveria a partir desse momento, elaborando tudo aquilo que ele viu, dizer: Deus é maravilhoso e eu vou andar para o resto da minha vida com esse Deus. Não é isso que acontece. Ele tem medo e ele foge. Ele se põe a caminho do deserto, Deus o alimenta no deserto, mas ainda assim isso não é suficiente. E no capítulo 19, versículo 12, Deus tem um particular com Elias. E o texto diz que Deus passa e fala com Elias num cicio suave, quase uma murmuração. Murmuração é uma palavra pejorativa para nós, mas Deus fala muito baixinho com Elias. E Elias precisa estar com o ouvido apurado para ouvir aquilo que Deus fala. Elias experimenta de novo o afeto de Deus, nessa montanha russa de sentimentos, mesmo sendo o grande profeta, aquele que Deus faz quando ele clama. Ele não consegue viver essa vida de emoções, sentimentos e afetos de uma maneira linear. E provavelmente é assim para todos nós, ou para a maioria de nós. Nossa vida é de altos e baixos, e a gente tem experiências boas e ruins, e a gente tem que elaborar as coisas para que a gente descubra onde nós devemos mostrar o nosso afeto e onde a gente tem que dizer: Deus, não sou palhaço, não vou continuar nessa situação. Um segundo personagem que eu quero tratar é Judas. A gente também conhece um pouquinho da história de Judas.
E é curioso se eu perguntar para vocês se beijo é um sinal de afeto, sem vocês terem ouvido a palavra Judas antes disso. Todos vocês vão dizer que beijo é um sinal de afeto. Inclusive o apóstolo Paulo fala do ósculo santo para todos os irmãos. E agora complicou, né? Ósculo santo é o beijo que Paulo diz, podem se cumprimentar assim na igreja. Não é só os homens cumprimentar as mulheres desse jeito, mas é o homem cumprimentar o irmão que está vindo para o culto. Por isso eu não demonstro os meus afetos. O texto bíblico diz lá em Marcos capítulo 14, que depois de Judas ter vendido Jesus, ele diz, vou dar um beijo naquele que é Jesus. É uma penumbra, ele precisa identificar para os soldados quem Jesus é. E ele chega lá e dá esse beijo. Judas viveu com Jesus o que os outros discípulos viveram. Ele experimentou emoções fortes, viu Pedro andando sobre águas, ouviu da transfiguração, viu a multiplicação de peixes. Mas ele estava muito mais preocupado com a contabilidade do grupo. E quando ele viu que a contabilidade do grupo, a empresa ia fechar, ele diz, é melhor eu capitalizar o que eu ainda tenho. E Jesus é vendido e Judas o vende com um beijo, sinal de afeto. João capítulo 12, versículo 3, Jesus está em Betânia, e em Betânia tem Lázaro, Marta e Maria, e Jesus está com eles, e Maria pega um perfume, pega um frasco de nardo puro, um perfume caro, derrama sobre os pés de Jesus e o seca com os cabelos. Maria expressa o seu afeto de uma maneira como nenhum de vocês jamais demonstrou. Não só em relação a Jesus, mas em relação às pessoas que cercam vocês. Isso na nossa cultura nem seria considerado um sinal de afeto, seria alguma outra coisa. Maria vive coisas com Jesus. Capítulo 11, ela experimenta, ela vê Lázaro, o irmão dela, sendo ressuscitado. E ela elabora essas coisas todas e Jesus começa a falar que ele é a ressurreição. E a vida final do capítulo 11, Jesus começa a falar que ele vai morrer dentro de alguns dias. E Maria diz, eu preciso demonstrar o meu afeto aqui e agora. Não vai ter um depois. E Maria então derrama o perfume sobre os pés de Jesus e o seca com o cabelo. Lucas 14, versículo 43 e seguintes, fala que Jesus cura um cego. E esse cego, depois de experimentar, de passar por essa emoção, ele elabora aquilo que aconteceu com ele e diz, se esse cara que me curou, de fato tem poder para fazer isso, ele tem algo mais e eu quero isso. E diz o 43, eu não sei se é o 43 ou 44 agora, mas diz o texto que o cego segue Jesus caminho afora. A emoção, o sentimento e a demonstração de um compromisso que ele quer assumir com Jesus. Algumas semanas atrás, na outra série, o William pregou sobre o texto de João, capítulo 21, e ali é a hora de Jesus demonstrar afeto por Pedro. Pedro tinha alguns dias antes negado Jesus. Pedro tinha desistido da vida. Pedro tinha voltado para casa para pescar. E agora Jesus, e eu não sei como vocês imaginam lendo o texto, eu imagino Jesus caminhando ao lado de Pedro, colocando a mão sobre o ombro de Pedro e dizendo, vamos lá, Pedro. E vai perguntando para Pedro, Pedro, tu me amas? A gente pode olhar para o texto e imaginar que Jesus está caminhando a uns 20 metros de Pedro e aí a gente só racionaliza o texto. E isso só prova que eu sou um ser emocional, porque eu sempre penso em Jesus abraçando Pedro. Eu não conseguiria, é outra coisa. Eu não conseguiria abraçar Pedro, Jesus sim. Pedro experimenta o afeto de Jesus. E isso acontece com outros personagens bíblicos. O apóstolo Paulo demonstra afeto por Timóteo, quando ele começa a primeira carta a Timóteo dizendo assim,
a você, Timóteo, meu amado filho na fé. Se a gente tem dificuldade de ouvir dos nossos pais que eles nos amam, e isso também foi assunto algumas vezes nessas últimas séries. Se isso na geração dos nossos pais dizer que amavam um filho não era algo comum, usual. Agora pensa Paulo, o grande Paulo, escrevendo para Timóteo, você é o meu filho amado. E o personagem que a gente quer abrir os textos bíblicos é Nicodemos. Nicodemos aparece a primeira vez no texto bíblico, Evangelho de João, capítulo 3, e nós queremos ler alguns versículos desse capítulo 3 e depois os outros textos. Evangelho de João, capítulo 3, diz assim, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Primeira coisa a respeito de Nicodemos. Ele é um fariseu. Fariseu é um dos grupos religiosos, talvez o que Jesus tenha batido mais fortemente contra eles. Jesus não demonstrava afeto aos fariseus. Jesus mostrava desafeto, ele reprovava o que os fariseus faziam. E agora, dentro desse grupo religioso, que era muito rápido em apontar o dedo para os outros e não olhar para si, vem um sujeito e se coloca à noite, porque ele não quer ser percebido pelos outros fariseus, procura Jesus à noite. A sequência desse texto é o versículo que talvez seja o texto mais conhecido, o texto bíblico mais conhecido, depois do Salmo 23. João 3,16, nessa conversa com Nicodemos, a gente ouve Jesus dizendo assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É com esse sujeito que essa conversa acontece. E Nicodemos apresenta a sua dúvida para Jesus. E a dúvida dele é como entrar no reino dos céus. E Jesus diz muito simples, basta nascer de novo. Muito simples para Jesus, não para Nicodemos e não para nós, né? E Nicodemos diz, como? Minha mãe já deu à luz uma vez, isso tem que acontecer de novo? E Jesus vai explicando a situação do novo nascimento. E a gente fala de conversão quando a gente lê esse texto. E Nicodemos continua e vai ouvindo de Jesus. E curiosamente, no capítulo 3 de João, aparece 4 ou 5 vezes a afirmação clara de que quem crer será salvo. Nicodemos ouve tudo isso, assim como nós lemos e como a palavra nos impacta hoje, certamente impactou Nicodemos. Se ele antes tinha uma percepção de Jesus por ouvir falar dele, aquilo que ele viveu com Jesus gera alguma coisa diferente nele. E eu consigo imaginar Nicodemos tentando mastigar tudo isso que Jesus falou e ficar procurando na lei que ele conhece muito bem, respaldo para interpretar a favor de si aquilo que Jesus vai dizendo. E o texto encerra ali. A gente não sabe quanto tempo Nicodemos fica com Jesus ou como as coisas seguem na vida de Nicodemos. E ele aparece de novo agora no capítulo 7 de João. Capítulo 7 de João, versículo 50. Nicodemos é citado. Jesus já está fazendo alguns sinais e isso está incomodando os judeus. Provavelmente mais os fariseus e os escribas. E eles estão procurando, na verdade, uma ocasião, uma oportunidade para prender Jesus. Versículo 50 do capítulo 7 diz assim, Nicodemos, um deles quem? Dos discípulos? Não. Um dos que estavam entre os que queriam prender Jesus. Nicodemos, um deles que
antes tinha procurado Jesus e perguntou ao grupo: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Nicodemos ainda não consegue demonstrar afeto por Jesus. Ele ainda está nessa fase de elaborar tudo aquilo que ele viu, aquilo que ele experimentou com Jesus. A gente não sabe se são muitos dias, João não tem uma preocupação cronológica, então não dá para a gente, a partir de João, dizer que foram 2 dias, 5 dias, ou se foi na próxima festa da Páscoa. Mas Nicodemos está ruminando aquilo. Aquilo que ele experimentou, aquilo que impactou a vida dele. Ele está ruminando. E para mim o afeto de Nicodemos por Jesus fica claramente demonstrado no capítulo 19 de João. José era um discípulo de Jesus, mas secretamente porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Nicodemos não é contado entre os discípulos, mas ele expressa o seu afeto por Jesus, levando tudo aquilo que era necessário para que Jesus fosse embalsamado, seguindo o rito judaico. Nicodemos tem emoção, Nicodemos transforma isso em sentimento ao longo de dias, e agora ele demonstra o seu afeto por Jesus. A gente às vezes é muito rápido em querer transformar as nossas emoções em sentimentos. A gente tem muita necessidade de querer dizer, de dar razão, porque algumas coisas estão acontecendo. E às vezes isso é processo de muito tempo para nós. Algumas situações são muito rápidas da gente transformar elas em números para nós. Quem tem medo de aranha, chama a esposa para resolver. Não vou dizer quem é. Só no nosso pequeno grupo. Tem coisas que são simples da gente elaborar. Alguém que nos fecha no trânsito, a gente rapidamente diz, não sabe dirigir, não viu que a gente estava aqui. E isso não necessariamente se transforma em raiva ou demonstração de amor. Mas tem outras coisas que são complicadas para a gente digerir. E é nessas que a gente esbarra. E voltando agora para o assunto de família. Nós complicamos a nossa vida dentro de casa. Quando a gente não consegue, diante das pequenas coisas que acontecem, descartar constantemente numa vida em família. Transformar isso em sentimento para a gente descartar ou para a gente demonstrar afeto quando isso de fato gerou um sentimento bom. E a gente fica ruminando coisas pequenas por muito tempo. E rumina. Até que chega a hora da gente vomitar isso para fora. E geralmente não são palavras agradáveis quando isso acontece. Eu quero finalizar apontando para 2 situações a partir daquilo que a gente conversou agora. A primeira coisa é em relação à nossa vida com Deus. Deus deseja ir além de alguns momentos de emoção conosco. Deus deseja ir além disso. Ele é o Deus eterno que criou todas as coisas, que nos permite experimentar coisas com Ele, que nos surpreende quando nós chegamos diante dEle, com coisas que Ele faz por nós. Mas parece que às vezes a gente só quer isso, a gente só quer uma nova experiência, a gente só quer sentir mais um friozinho na espinha. E isso nunca se transforma em um sentimento que gera compromisso com Deus, muito menos uma demonstração de afeto para com Ele. E a gente fica nessa neurose de querer sempre mais uma experiência. As coisas que vivemos, que experimentamos com Jesus, as emoções que sentimos, elas podem ser elaboradas e transformadas em sentimento. Ele deseja que a alegria
que a paz, que a resposta de oração se transforme em sentimentos e nos levem a uma relação afetuosa com Ele, na qual a gente coloca para fora aquilo que está no nosso coração, que a gente louva a Deus por aquilo que Ele é, que a gente o glorifica pelas coisas que Ele está fazendo. Mas parece que a gente entra num ciclo vicioso nisso, onde a gente quer sempre mais alguma coisinha, e a gente não é capaz de ir para a Escritura e elaborar isso como uma experiência que nos compromete com Deus. E se isso não acontece, a gente também não vai demonstrar afeto. E daqui um pouco, no meio dessa loucura que a gente faz, a gente está dizendo: Deus me abandonou, porque já faz 5 meses que durante o louvor eu não sinto aquele friozinho na espinha. Não é ruim isso. Essa experiência com Deus, ela nos ajuda, ela nos faz dar alguns passos seguintes sempre de novo. Mas quando a gente busca só isso, eu tenho a impressão que Deus não se faz de bobo na nossa vida. Uma segunda coisa em relação a nós seres humanos com Deus: Jesus também é esse que quer tratar conosco os sentimentos gerados por emoções negativas que a gente tenha vivido. Jesus é esse que quer tratar daquilo que fica acumulado como lixo na nossa vida, aquilo que causou impacto em nós negativo. E eu poderia falar de algumas coisas da minha vida agora, embora eu não seja um ser emocional. Estou brincando. Eu venho de uma família desfeita pelo divórcio, e aquilo que Jesus fez por mim, fez com que tudo aquilo que de ruim acontece numa situação dessa, pudesse ser tratado. E mais do que isso, eu consegui ter uma relação minimamente saudável com o meu pai. A gente elabora as coisas de maneira diferente. Minha irmã, que passou pelo mesmo processo, e entram fatores diferentes nisso. Mulher, a relação com o pai é diferente. Ela era um pouco mais nova do que eu. Minha irmã nunca se acertou com o meu pai, e agora ela não tem mais possibilidade disso porque ele faleceu. As coisas que nós vivemos e causam um impacto negativo em nós precisam ser tratadas aos pés da cruz, para que a gente não carregue lixo conosco para o resto da nossa vida e influencie todas as coisas que nos cercam. É aos pés de Jesus que isso é tratado. Jesus é esse com quem nós podemos tratar os sentimentos negativos gerados em nós, que vão continuar causando dor e sofrimento se não forem tratados. A última coisa agora, em relação à nossa casa e à nossa série, tinha por título Lar Doce Lar, e a frase que a gente usou em todas as pregações, ela de fato quer dizer o que a gente tinha em mente quando a gente dizia que uma casa protege. Ou semana passada o Rafael até falou: pode proteger, protege do frio, protege da chuva, protege de assaltos. A casa tem essa finalidade. Um lar protege as nossas emoções, o coração e vida. Nós cremos nisso, que uma casa onde as palavras são doces, onde o sustento não falta, onde há intimidade entre as pessoas, é o lugar onde os afetos, onde os sentimentos, onde as emoções podem ser tratadas de uma maneira aberta, clara, e vão nos levar à vida. É claro que a gente não está abrindo mão, a gente não está dizendo que Jesus não precisa estar nessa equação. Ele é o ponto de partida para tudo isso. Palavras agradáveis, sustento, intimidade e os afetos, agora falando disso de novo de uma maneira ampla, são complementares para vivermos em um lar doce lar. Os afetos são expressão dos nossos sentimentos para com aqueles que nos cercam.
Não adianta você amar profundamente o seu filho, a sua filha, a sua esposa, sem que isso seja verbalizado em muitos momentos da sua vida. O pastor Jairo Menezes contava a piada, do casal que chegou brigado no escritório dele. Eu acho que é piada, acho que não era verdade. Pode ser que era verdade, eu estou desdenhando a história deles. Que a mulher chega muito triste para o pastor e diz: ele não me ama mais, ele não me trata bem, pastor, ele não me ama mais. E o alemãozão, com toda a sua emocionalidade, a flor da pele, olha para o pastor olha para ele: é verdade isso? Claro que não, pastor. E por que você não disse? Bom, eu já disse para ela há 28 anos atrás, quando nós nos casamos. Só pode ser piada, né? Os afetos precisam ser externados. Você precisa deixar claro para aqueles que você ama. Eles não têm como simplesmente imaginar isso. Às vezes não é com palavras, e o Rafa também falou do livro do Gary Chapman, das 5 linguagens do amor. Elas externam o afeto. Tem maneiras diferentes para isso. Mas isso, para um lar se docilar, isso precisa acontecer. Os afetos são a expressão dos nossos sentimentos para com aqueles que nos cercam. Não deixe de ser afetuoso. E agora falei contra mim. Isso não quer dizer, tem gente que comemora no Natal quando ganha um abraço. O Ramon não está no culto, né? O Ramon, um culto de Natal, ele veio: pastor, eu preciso de presente. Era um abraço que ele tinha. Agora ele vem já com o braço meio aberto, só no Natal. Não deixe de ser afetuoso, isso não vale para mim. Não deixe de ser afetuoso com aqueles que você ama. Aquele sentimento que você nutre, eu tenho certeza que você ama os seus filhos, a sua esposa, os seus pais, mesmo que eles tenham erros, e isso é do ser humano. Expresse aquilo que você sente. Ser afetuoso é a capacidade e a vontade de dar e de receber, de amar e de ser amado. E um lar só será um doce lar se nós tivermos, se nós mantivermos, se nós recuperarmos a capacidade de termos doçura nas emoções.